Salve, salve, ogros e princesas. Eu não ia gravar esse vídeo, eu tava de boa. Tô aqui ainda puto com essa infiltração aqui. Eu não ia gravar esse vídeo, eu tava de boa, mas assim, o querido Marcelo Toledo, ele pediu para que eu gravasse esse vídeo. Marcelo Toledo é um influenciador que fala sobre comportamento. Ele faz um quadro sobre a banheira de gelo. E é um cara que eu até tenho um certo carinho, um certo respeito, mas ele de um tempo pra cá decidiu falar de coisas que ele não conhece, que ele não sabe. Entre elas é a política econômica do governo Lula, do qual tenho muita crítica também. Mas vamos lá, vamos aos fatos, né? Ele falou que ele coloca aqui os dados e eu vou até tomar a liberdade de responder. Ele posta um vídeo dizendo que o Brasil vai quebrar, que vai acontecer uma série de coisas. Esse vídeo que passa aqui para vocês, ele fala. E eu peço que vocês podem ir lá no canal dele, na conta dele do Instagram, vão ver o vídeo exatamente e vão conseguir analisar, ver exatamente o que eu estou falando. Eu estou dando crédito. O vídeo acontece exatamente na parte no canal do Marcelo Toledo. E aí ele fala que o Brasil está ficando insustentável do ponto de vista das empresas. E eu vou desmentir o meu querido Marcelo Toledo de maneira muito tranquila. E aí vamos lá, como é que eu vou desmentir o Marcelo Toledo? Ele coloca alguns dados porque eu comento, e aí eu... Desculpa, já que a claque dele veio me atacar, eu vou atacar de volta e não vou atacar pensando duas vezes não. É regra stalinista mesmo, é atacar sem piedade. Eu coloco aqui, esperando os dados ou apenas opinião, né? E eu vou provar, Marcelo, que você colocou somente a opinião. Aí ele coloca aqui nos stories dele. Também você pode ver aqui no cantinho ou aqui na sua tela. Aqui estão os principais. Mais de 2 milhões de empresas fecharam em 2023. Mas é engraçado, 4,15 milhões de empresas abriram em 2024. Primeiro ponto. A fonte é o Sebrae, tá? E você não coloca a fonte no seu comentário. Segundo, isso dá quase 6 mil empresas fechando por dia. Ele esquece que uma empresa para fechar, e eu já quebrei como empreendedor, eu tinha um cursinho que ele fechou com 2 semanas, porque eu não tinha feito o estudo de viabilidade, eu não sabia qual era o meu público. Hoje é impossível de eu quebrar. Por quê? Porque eu não uso um relógio Cartier de 5 mil conto, não. Eu uso um de 200 conto. Eu estou preocupado com isso aqui. Eu não estou fingindo que eu sou uma coisa que eu não sou, que é o que vocês fazem na internet. Então a empresa quando quebra, não quebra por causa do governo do Lula, não. Ela quebrou, no mínimo ela vinha dando sinais de insegurança, pisando em ovos, há uns 2, 3 anos atrás. Tá bom? Ela tem que ter no mínimo 2 folhas anuais contábeis para ela poder quebrar. Então não adianta dizer que foi em 2023. Segundo ponto. As empresas pagam em média de 33% a 37% de tudo que faturam em imposto. Óbvio, tem que pagar isso mesmo. E claro, não adianta ficar aqui dizendo também não que o repasse é feito para o cliente. Não sei se você sabe, mas quando a gente tem que aumentar isso tudo, o repasse é feito para o cliente. Eu até te convido, Marcelo, a conhecer a minha, que é a Personal Brains, vai perceber que eu estou com o mesmo plano de aulas desde 2023. A gente está em 2025 e não houve alteração de preço. Eu acho que eu sou o único professor no Brasil que não aumentou de preço, né? Há 2 anos. Aí você coloca aqui, em 2024 foram mais de 4 milhões de novos processos trabalhistas. Tem que ter processo trabalhista, meu querido Marcelo. A classe empresarial é aquela que defendeu a retirada de direitos da carteira verde e amarela e hoje se vê aí na dúvida se vai fazer ou não, o que vai fazer ou não. Aí depois, 98% dos processos trabalhistas estão no Brasil, do mundo estão no Brasil. Vale lembrar que tem país que quando você é demitido, você não tem a seguridade de um FGTS, de um fundo de garantia por tempo de serviço. Você sai simplesmente sem direito a nada. E o FGTS, além da Justiça do Trabalho, que foram estabelecidos lá em 1938, com a criação da Justiça do Trabalho, se fazem valer disso. Então tem que ter. Exemplo real, Pão de Açúcar foi condenado por demitir um funcionário que foi trabalhar bêbado. Isso não é uma verdade, isso é uma falácia. Ninguém é condenado por isso. O que aconteceu foi uma reforma de sentença, Marcelo. Eu vou te explicar o que é. Foi entendido pelo magistrado e apresentado nas contra-argumentações que a decisão tinha sido excessiva a colocar a justa causa. Tá? Então leia o processo para não estar falando bobagem. E aí diz, 1 em cada 4 brasileiros está no Bolsa Família. Você não citou o dado onde 1 em cada 4 brasileiros está no Bolsa Família. O que a gente percebe aqui, inclusive, é que existem brasileiros que saíram do Bolsa Família
E aí o seu lado político, que você tem vergonha de dizer, mas que você é bolsonarista, defende Paulo Guedes, também criticou o pente fino. Então você tem que assumir o que está colocando ali. O dado, você diz, estão disponíveis no IBGE, TRTs, Banco Mundial, Relatório da Justiça do Trabalho. Eu tomei a liberdade de pesquisar. Então no IBGE não tem esse dado em que as famílias, elas estão, 1 a cada 4 brasileiros. Isso daria metade da população brasileira no Bolsa Família. Não é verdade, Marcelo? Segundo ponto, metade não, 1/4 da população brasileira. Outro dado também que você bota que são dados da sua percepção de mundo. Você fala que o empresário é satanizado, é vilanizado porque ele acorda às 4 da manhã. Eu acordo às 4 da manhã, meu querido. Inclusive vejo suas lives, né? E digo a você, volta a falar de comportamento, porque quando você fala de economia, você parece uma Coca-Cola de 3 litros, no meio perde o gás. Eu imaginava que você pudesse ser um pouco melhor do que isso, né? Coloca aqui, 11 mil processos por dia. Tem que ter mais. Juiz do trabalho tem que trabalhar das 6 da manhã às 6 da noite. Tá ganhando bem para isso. Porque durante o governo Bolsonaro, o que houve de assédio judicial, olha, se você botar na justiça, você vai se queimar com as empresas. Sabe quem é que tem medo de processo trabalhista? Quem é pilantra, quem não respeita o trabalhador, Marcelo. E eu garanto que você é um cara que tem esse know-how para entender o que eu estou falando. E por fim, você coloca aqui muitas vezes que a economia e o governo satanizam o empresário. Eu estou me tornando empreendedor. Não quero não ser empresário não, sabe? Eu quero ser empreendedor. Eu quero encontrar problemas e apresentar soluções para esses problemas. Mas o que eu mais vejo é que você colocar mais a sua frustração de não conseguir muitas vezes ser uma figura política. E aí eu digo a você, se candidate. Você tem até algumas propostas boas. Mas papo de coach para quem gosta de economia não vai dar. Eu vou citar todas as minhas fontes para esse vídeo não ficar muito longo. As fontes que eu citei, desmentindo o que você falou das empresas, é o Sebrae, matéria publicada em abril de 2024. O que você cita sobre o Bolsa Família e 1 a cada 4 pessoas, não existe fonte no IBGE. O que você cita também dos TRTs, eles aumentaram porque houve assédio judicial na reforma trabalhista de Temer e na obsessão em caçar direitos que não foi conseguido durante o governo Bolsonaro. E claro, você acaba comparando todos os dados e você vai para o senso comum. Então eu estou te provando aqui através do Agência Sebrae de Notícias, Governo Federal, entre tantos outros, que você só emitiu opinião. Tanto é que tá aqui, ó, não tô mentindo não. Você responde os stories aqui, dizendo que alguns são os dados. Você não bota qual é, muitas vezes, a folha de processo do caso do Pão de Açúcar. Eu estava muito curioso para saber qual é a folha de processo, em que parte do acórdão sai isso, qual foi a condenação que o supermercado Pão de Açúcar recebeu e de que forma ele recebeu essa condenação. Você simplesmente joga o fato comum. E para nós que criamos conteúdo, Marcelo, isso é muito ruim. Isso eu nem queria estar entrando aqui em treta política, mas é porque assim, você não sabe o que fala para um público grande, né? Faz o seu showzinho e aí de repente você tem que ser desmentido por um cara do Nordeste que é empreendedor também e que prova que você está errado, você está mentindo. Então, Marcelo Toledo, com todo carinho, com todo respeito, meu querido, cara, volta para a banheira de gelo, porque eu acho que esse excesso de gelo está congelando seu cérebro e está impedindo de você raciocinar acerca de dados e fatos. Você não me mostra muitas vezes que a decisão que você fala do Pão de Açúcar, né, em desfavor do Pão de Açúcar, era para que a demissão por justa causa fosse retirada e fosse garantir direitos. Ou você quer que um trabalhador, por ter problemas com álcool, seja praticamente condenado a sair sem nada? É mais um pai de família ou mãe de família que vai ser, como vocês dizem aí, condenados a utilizar o Bolsa Família. Então, assim, essa é a contradição, galera, da digníssima direita brasileira. Essa é a contradição daqueles que criticam o Estado, mas eu garanto que o Marcelo Toledo, ano que vem, vai estar apoiando alguém do Novo ou do União Brasil, porque ele não é nem extremo a defender Bolsonaro e nem extremo, no meu caso, de ser um stalinista comunista. Ele é o cara que vai defender o Novo. O Novo que critica o Estado, mas que quer ser Estado. O Novo que critica, mas que quer participar da eleição e da decisão política. O Novo que tem praticamente um governador como o Romeu Zema, que aumentou o próprio salário. O Novo que tem toda essa discussão. Então, assim, eu achei que vocês pudessem ir um pouco mais além, mas eu volto a dizer, Marcelo, com todo carinho, até com a brincadeira agora, o seu argumento parece uma Coca-Cola de 3 litros. No meio, ela perde o gás.